Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manaus ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Vamos lá para a nossa aula de geografia hoje? Nossa aula de geografia hoje iremos falar sobre a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Vamos lá? Pindorama. Vamos iniciar lá na página 8. Pronto. Qual é a terra dos portugueses? Qual era a terra dos indígenas? Portugueses, já diz, vem de Portugal. A terra dos índios, qual eram? O Brasil, o nosso país. Então, quando os portugueses chegaram, quem já estava habitando o nosso Brasil? Os índios, não é? Agora nós vamos fazer a leitura do texto e comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de Pindorama. Pindorama, palavra de origem da língua tupi, que significa terra das palmeiras. Por que eles chamavam de Pindorama? Porque eles eram de onde? Do Brasil.
do Brasil. E a palavra da origem tupi, que significava terra das palmeiras. E onde era a terra das palmeiras? O Brasil. A escolha desse nome se deve à diversidade de palmeiras existentes aqui no nosso país, que existiam muito, como coqueiros, carnaúbas, açaizeiro, buriti, pupunha, tucum, inanjá, tucumã, pindoba, entre tantas outras. Por isso, a palavra Pindorama, que dava origem à palavra tupi, terra das palmeiras, entenderam? Pindorama, porque havia muitas palmeiras no país. Por isso, os índios a chamavam dessa maneira. O nome do Brasil se deve a outro tipo de árvore, o pau-brasil. A cor da madeira é vermelha e por isso o nome Brasil, vermelho da brasa, que lembra o fogo. Essa árvore atualmente está ameaçada de extinção. Então, antes ele era Pindorama porque havia muitas palmeiras, origem tupi. Logo após, ele passou a tornar-se Brasil por conta da diversidade, da grande plantação, da grande maioria de pau-brasil. Existia muitos pau-brasil, então por isso o nome Brasil. A vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos. Claro, iniciou por causa de quem? Dos portugueses. Viviam aqui na terra chamada Brasil, antes Pindorama, quem? Os indígenas, né? Eles viviam de quê? Da caça, da pesca, né? Viviam entre si. Então, a vida deles começaram a mudar, eles tiveram uma mudança no seu modo de viver logo após a chegada dos portugueses, né? Que foi nos séculos XV e XVI. As navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses em 1500 ao Brasil. Alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para que os portugueses conseguiram desbravar e atravessar o oceano até chegar às terras indígenas, que hoje é o Brasil. Então, que tecnologia foi essa? Eles vieram de que maneira? Eles vieram nadando? Claro que não, eles vieram de caravelas, não é? De nau. Os colonizadores portugueses não respeitavam os povos indígenas. Com a violência e repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Muitos do que resistiam ao domínio dos colonizadores foram mortos. Quais eram o costume dos índios? Como eles viviam, não é? Eles andavam despidos, sem roupas, eles usavam tintas para pintar o rosto, o corpo. Já tinha tinta. A tinta que eles usavam para se pintar era um urucum. Urucum, sim, é uma planta, né, que ele dá um fruto, e esse fruto, ele é usado hoje como o famoso coloral, clorofílico, que a mamãe põe lá na panela, aquele produtozinho vermelho que dá a cor. Então, eles utilizavam isso para se pintar. Eles andavam sem roupa, eles tomavam banho nos rios, eles viviam da caça e da pesca. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, aqui no país, na terra deles, na nossa terra, claro, mudou totalmente os seus costumes, não é? Aqueles que resistiam aos costumes, eles eram mortos, porque os portugueses queriam que os índios fizessem apenas o que eles queriam, o que eles necessitavam. Eles queriam que os índios fossem como o empregado deles, como escravos para eles. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividade de subsistência de maneira sustentável. O que é uma atividade de subsistência, tia? Atividade de subsistência é aquela atividade que eles plantam para a alimentação deles. Eles plantam o que eles precisam para comer. O feijão, o milho, a mandioca, alguns legumes. Então, essa é a atividade de subsistência. Eles plantam algo da necessidade deles. No Brasil,
Os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas e linguísticas. Muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições e o território de seu povo, não é? Hoje, nas aldeias, existe aldeia ainda, tia? Sim, existe. Só que hoje eles não andam como antes, sem roupa. Hoje eles querem alguns, né? Pelo menos a maioria, eles preferem preservar os seus hábitos e o seu modo de viver. Nem todos, tia. Sim, só que hoje, né, os índios, eles querem permanecer com aquela cultura. Claro, foi a cultura adquirida. Tia, nós temos alguma cultura adquirida dos índios? Sim, vamos lembrar? Alimentação, ó, comer tapioca, comer batata doce, mandioca. Outra coisa que nós adquirimos dos índios, tomar banho todos os dias, né? Porque logo no início, antes de chegar os portugueses, eles tinham esses hábitos e eles ainda continuam tendo. Então, nós adquirimos esses hábitos dos índios. Tomar banho todos os dias e alguns hábitos alimentares. Por exemplo, também tem outros hábitos. Dormir de rede. Era quem? Era o hábito dos índios, não é? Então, eles faziam de tudo para que os índios perdessem os seus costumes, os seus hábitos. Vamos lá acompanhar lá na página 10, ó. Estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias como tupinambás, guaranis, potiguaras, as quais têm em comum a língua tupi, né? De acordo com os dados de 2010 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a atual população indígena é de aproximadamente 897 mil pessoas, distribuído em 305 etnias. Também foram identificadas 274 línguas e registrado que 76% dos indígenas atualmente falam português, né? Por que eles falam português? Porque eles são influenciados e é a língua que mais predomina hoje aqui no Brasil. Os povos indígenas, de modo geral, vivem em integrações com a floresta nas áreas reservadas. Por que, tia, que eles vivem na floresta? Eles cuidam da floresta. Claro, é o habitat natural deles, né? É o lugar onde eles sempre viveram. Então, antes dos portugueses chegar aqui no Brasil, eles viviam dessa maneira, na floresta. Tinham ocas, tinham lugares para dormir, só que eles viviam de bem com a natureza, cuidando da natureza, e a natureza oferecia a eles as suas necessidades, não é? Viviam como? Da caça e da pesca. Se alimentavam de agricultura de subsistência, plantavam o que eles necessitavam. Entenderam? Tudo bem? Agora vocês vão lá executar as atividades propostas, né? Prestar atenção no videozinho que a tia colocou no início. Pois é, o vídeo é para complementar a nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, a tia tá lá no grupo.